Oi, turma! Você quer saber o que é positivismo jurídico? Quer entender o que significa ser uma pessoa positivista? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o significado dessa palavra tão importante no âmbito do direito, que é a expressão positivismo jurídico, tá? Pessoal, existem 4 grandes paradigmas positivistas do direito, tá? O primeiro deles é uma inspiração que vem de Auguste Comte, no campo da filosofia positivista, tá? Que procura renunciar a qualquer tipo de pensamento metafísico. É um positivismo mais antigo que acredita que você só pode trabalhar cientificamente com objetos empíricos do conhecimento, coisas que você pode comprovar, coisas que você pode observar a existência. Então esse primeiro positivismo, ele trabalha com a noção de que a gente não pode considerar como objeto de uma ciência jurídica valores que não são positivistas, ou seja, valores que não têm uma existência corpórea, que você pode trabalhar ele com conceitos, por exemplo, como o da física, tá? Entre outros exemplos, uma ilustração disso é a noção da lei escrita no direito. Por isso que o positivismo jurídico ele vai estar diretamente associado à lei escrita, porque a lei escrita é o lugar onde você pode ver o direito, você pode tocar no direito, você pode pegar o código na mão e dizer, esse é o direito do nosso país. Percebem? A lei escrita, portanto, ela vai ser o símbolo, né, do positivismo jurídico, porque ela se trata ali de uma referência material, objetiva, que qualquer pessoa pode olhar para o texto legal e dizer, está escrito, realmente, isso é o que está escrito ali na lei e é isso, portanto, que está valendo, tá? Então essa primeira noção de positivismo, pessoal, ela vai ser muito importante no século XIX, na França, principalmente, tá? Porque ela vai estar associada ao fenômeno das codificações, que é aquela ideia de positivismo em que todo direito válido de uma nação é somente o código, somente aquele direito escrito no código, e nada mais pode ser direito. Então é um paradigma jurídico que separa esse direito positivo, esse direito da lei escrita, né, da moral, da ética, de convicções de justiça, de princípios de uma comunidade, separa completamente a noção do direito e de outras referências de valor ou de fundamentos axiológicos que poderiam fazer parte, né, de uma cultura jurídica, tá? Então esse primeiro positivismo é aquele que associa a noção de direito à lei escrita, aos códigos, aos instrumentos, aos documentos legais, que, portanto, consiste em uma renúncia a qualquer tipo de pensamento metafísico. Muito bem. Uma segunda concepção bem mais avançada e muito mais sofisticada de positivismo vai ser desenvolvida no início do século XX, tá? Por um grupo de pensadores que faziam parte de uma organização, vamos dizer assim, tá? Chamada de Círculo de Viena, lá na Áustria, na Universidade de Viena. Esse chamado Círculo de Viena era formado por vários cientistas de várias áreas diferentes do conhecimento. Tinha lá matemáticos, físicos, linguistas, economistas, inclusive tinha um representante do direito, que é o famoso Hans Kelsen, outro nome muito importante que vocês vão ouvir falar muito durante a faculdade de Direito, Hans Kelsen. O Círculo de Viena vai fazer 2 grandes contribuições para o pensamento positivista, tá? A primeira fase do Círculo de Viena é a fase que a gente chama de positivismo lógico, certo? Essa fase, pessoal, ela tem como um objetivo continuar renunciando ao pensamento metafísico, certo? Esse que é o grande rival, o arqui-inimigo, né, do pensamento positivista, tá? Não significa que não acredita que existe justiça, ou que existe moral, ou que existe a coisa certa a ser feita. Não é isso. Significa apenas que o positivismo ele não quer trabalhar com esses assuntos, porque ele considera que esses assuntos são questões de filosofia, são questões abstratas que não vêm ao caso de um pensamento rigorosamente científico, tá? É a ideia de um pensamento que quer se distanciar, portanto, de conjecturas ligadas a coisas que você não pode comprovar cientificamente, certo? Que você não pode verificar empiricamente, que você não pode ver com seus olhos ou tocar com as suas mãos, tá? Então a ideia dessa primeira fase do Círculo de Viena é levar para as ciências sociais, para as ciências humanas, para a ciência da linguagem, os instrumentos de análise das ciências da natureza
que consistem, portanto, em modelos lógicos e modelos matemáticos de explicação. Os enunciados científicos, eles são entendidos agora como esquemas conceituais baseados na lógica e baseados na comprovação matemática das coisas, tá? A influência disso para a sociologia é enorme, porque é ali que vai se desenvolver aquelas sociologias mais antigas, né, do início do século, sociologias positivistas, portanto, que vão trabalhar com categorias como fato social, né, e tantas outras que vão ser muito influentes e muito importantes no início do século XX. Nós temos um exemplo aqui no Brasil. Pons de Miranda é um desses pensadores ligados a essa primeira fase do Círculo de Viena. Se vocês lerem um livro do Pons de Miranda chamado Sistema de Ciência Positiva do Direito, vocês vão ver que Pons de Miranda lá conceitua direito como fato social, tá? Olha que interessante. E que noção é essa de fato? É a mesma do Durkheim? Não, é diferente. É fato social numa visão fisicalista. Pons de Miranda, inclusive, dialoga com conceitos da física, da biologia, que é justamente o que esses pensadores, o que esses cientistas do Círculo de Viena faziam lá no início do século na Universidade de Viena, na Áustria, tá? Mas, pessoal, essa história não acaba ali. Nós vamos ter agora um terceiro momento do positivismo, que vai ser uma revolução muito interessante, muito profunda, tá? Esse terceiro momento, pessoal, o nome dele é Hans Kelsen, certo? Olha o que vai acontecer. Aquele positivismo lógico do Círculo de Viena, fisicalista, tá? Ele vai sofrer uma profunda transformação quando os cientistas do Círculo de Viena, estudando Wittgenstein, eles vão assumir a virada linguística lógica. Galera, isso tem uma importância central no pensamento do mundo ocidental, tá? Wittgenstein, entre outras coisas, afirmou que os limites do nosso mundo são os limites da nossa linguagem. Então, turma, a questão da realidade não é exatamente uma questão de relação entre um enunciado científico e uma realidade matemática ou lógica. A questão é como é que nós podemos construir uma linguagem capaz de denotar essa realidade com a riqueza conceitual, com a riqueza lógica e matemática que ela pode exigir, tá? A questão, portanto, não é mais a relação entre a consciência ou a observação do cientista e a realidade. A questão agora é pensar nessa linguagem como uma mediação desse processo de conhecimento, tá? É a virada linguística na sua versão lógica de Wittgenstein, certo? Então, se os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, turma, a expressão do Wittgenstein famosa, tá? Então, se a gente quer construir um mundo mais rico, mais complexo, mais cheio de processos de significação, nós temos que melhorar a nossa linguagem, nós temos que aumentar a nossa linguagem. Porque se a nossa linguagem for pequenininha assim, certo? O nosso mundo vai ser pequeno também. Se a nossa linguagem for uma linguagem maior, com mais adjetivos, com mais substantivos, com mais verbos, com mais possibilidades de conjugação desses verbos no tempo, no espaço, turma, então a nossa linguagem vai criar um mundo muito mais rico, mais complexo, mais cheio e repleto de possibilidades. Entendem, pessoal? É isso que Hans Kelsen vai fazer na teoria pura do direito. Ele começa renunciando à noção de lei escrita como sendo o objeto da ciência jurídica, tá? Kelsen começa a teoria pura mostrando que não se trata mais de um direito que concebe esse direito como lei escrita, como foi o positivismo antigo, né? É um direito agora que vai trabalhar com a noção de norma jurídica, que não é a mesma coisa que lei. Lei escrita é uma coisa, norma jurídica é o resultado de uma interpretação construtiva do direito pensado em termos globais, em termos de um ordenamento jurídico como um todo. Então esse novo positivismo, que a gente vai chamar de neopositivismo jurídico, certo? Ele continua tendo a lei escrita como uma coisa importante, mas o direito não é a lei escrita, o direito é a norma jurídica agora. E a norma é uma interpretação dessa lei dentro de uma perspectiva global do sistema jurídico como um todo, dentro do ordenamento jurídico. É aí que a gente vai começar a falar em interpretação do Código Civil à luz da Constituição. Interpretação do direito penal à luz das normas constitucionais, interpretação do direito processual à luz de princípios mais importantes que estão na Constituição ou em outros documentos jurídicos importantes. Percebe, turma?
Então essa noção de norma jurídica, ela vai colocar para trás, vai deixar obsoleta essa referência clássica, né, do positivismo da escola da exegese, o positivismo legalista da letra da lei, tá? Então repara que coisa interessante. A partir de Kelsen, portanto, nós temos agora uma nova compreensão do que é ser positivista, tá? O positivismo agora, ele continua renunciando à metafísica. Reparem que Kelsen também separa direito e moral, separa direito e justiça, ele afasta essas questões da ética. Ele não diz que isso não existe, não. Isso, claro, existe e influencia o direito, sem dúvida. Mas isso não pode ser objeto de uma ciência do direito. Por isso a noção de pureza, né, do direito, tá? Coincidência ou não, atravessando a fronteira, certo, da Europa continental para o mundo britânico, lá na Inglaterra nós vamos encontrar um outro positivista, nessa mesma época, que é Hart, tá? E Hart, dialogando com o positivismo da linguagem, né, o positivismo linguístico, o positivismo lógico da linguagem de Austin, ele também vai desenvolver uma nova teoria, né, do direito, que é a noção das regras, noção do direito também como um problema de textura aberta, direito como linguagem também, portanto, tá? Olhem que coincidência interessante. Em Hans Kelsen, o problema da interpretação jurídica é um problema da indeterminação da linguagem, não é mais de lacunas, né? Não é mais de contradições, percebe? E enquanto que em Hart, lá no mundo britânico, o problema do direito é o problema da textura aberta, a textura semântica do direito que permitem indeterminações, percebe? Então veja que coincidência interessante que acontece ali, mais ou menos no período ali após a Segunda Guerra Mundial, tá? Muito bem, anos 60, né? Anos 60 e 70, tá? Só que essa história não acaba ali. Vimos aqui já 3 noções de direito positivo, né? Um positivismo mais antigo, que é o positivismo legalista, da lei, do código, certo? Um positivismo do início do século XX, que é aquele positivismo fisicalista, que tenta entender o direito e as ciências sociais como fenômenos físicos, né? Como questões ligadas a modelos biológicos, modelos da matemática, da física e da lógica, certo? É o caso de Pons Miranda aqui no Brasil, tá bom? E esse novo modelo, bem mais avançado, que é o modelo do direito como linguagem. Isso vai estar muito forte em Hans Kelsen. É importante lembrar também que aqui no Brasil nós tivemos grandes pensadores que, de certo modo, procuraram fazer uma mediação entre esses diferentes conceitos de positivismo e as coisas que estavam sendo deixadas de fora, né? É o caso, por exemplo, de Miguel Reale e a teoria tridimensional do direito, que busca entender o direito como norma, a referência ao neopositivismo, né? Como fato, a referência ao positivismo mais antigo, certo? E como valor, que é uma referência a aquilo que ficou de fora do direito, né? Aquilo que os positivistas não admitem que sejam tratados no direito, mas que a gente sabe que influencia muito, né, a nossa cultura jurídica, tá? Então uma teoria tridimensional como a do Miguel Reale, ela é interessante justamente porque ela apresenta uma contribuição no sentido de estabelecer uma mediação. Tipo, o direito, ele é norma, sim, com certeza, mas ele também é fato e também é valor, tá? Então, uma compreensão bem legal, assim, né, da possibilidade de se entender um pouco além daquilo que o positivismo coloca para nós de uma forma assim tão rigorosa, né, dentro daquele paradigma do neopositivismo lógico do Círculo de Viena, tá? Mas a história não termina aí, pessoal. Hoje nós temos uma nova problemática ligada ao positivismo, e essa problemática já não é mais a questão das lacunas lá de antigamente, né, da escola da exegese, da letra fria da lei. Também não é mais apenas o problema da indeterminação da linguagem do direito, certo? Mas se trata hoje do problema da legitimidade das decisões jurídicas. Porque se continua existindo uma margem de interpretação, uma margem de discricionalidade, uma margem de arbítrio, certo? A questão é, como é que a gente garante a racionalidade e a legitimidade das decisões judiciais sobre um direito que não é exatamente tão seguro e tão previsível assim como se pensava, né, no positivismo exegético lá do século XIX, tá? E aí surgem então as concepções pós-positivistas ou não positivistas. Concepções que procuram, de diversas formas, construir critérios de racionalidade ou de metodologia ou de uma compreensão histórica e cultural do direito
capaz de responder a essa questão agora da legitimidade. Como é que a gente estabelece esse diálogo novamente, né, com princípios morais, com valores éticos, com ideais e convicções de justiça para uma prática jurídica mais significativa, mais consistente e mais comprometida com a realização de direitos fundamentais e de direitos humanos de uma nação, tá? Então essa que é a questão super contemporânea, assim, né, do positivismo. Os pós-positivistas, apesar das muitas divergências, né, que existem entre eles, tá? Todos eles compartilham com essa preocupação, com essa questão de reaproximar direito e moral sem voltar ao justnaturalismo, né? De estabelecer diálogos entre essas características ou essas qualidades formais do direito positivo, né, que garantem segurança, previsibilidade, com aquelas outras qualidades valorativas, né, de uma cultura jurídica inscrita numa história que valoriza ali princípios morais, valores éticos, convicções de justiça que nos ajudam a entender o que é a coisa certa a fazer, certo? Então é justamente essa mediação, né, entre qualidades formais e qualidades substanciais que caracterizam as disputas hoje, né, envolvendo essas várias teorias que a gente pode chamar hoje elas de pós-positivistas no direito, né? Sempre com o pano de fundo da pergunta da legitimidade. A pergunta do primeiro positivismo era como resolver as lacunas, como é que lida, né, com as lacunas, com as fissuras regulatórias do direito, tá? As lacunas foram o grande fantasma do positivismo exegético, o positivismo legalista lá do século XIX, tá? Depois, turma, com Hans Kelsen, o grande problema não é mais a lacuna, o grande problema agora é a indeterminação da linguagem do direito, é essa vagueza semântica que a linguagem do direito permite, né? É essa indeterminação semântica, essa possibilidade de cláusulas abertas, né, de interpretações altamente discricionárias das normas jurídicas, certo? Então Kelsen, reparem que ele até subverte o problema. Se antes o problema era a lacuna, agora o problema é o excesso de possibilidades de interpretação do direito. Por isso que ele vai pensar a ideia de uma moldura, né? Dentro de várias possibilidades de interpretação, existem algumas que são corretas e outras que podem ficar em desacordo, né, com o marco, com a moldura, né, definida pelo próprio ordenamento jurídico, tá? Só que hoje no pós-positivismo a questão já não é mais tanto de indeterminação da linguagem. A questão hoje já supera um pouco essa questão da norma, né, da linguagem normativa do direito. Hoje se fala muito em regras e princípios, percebem? Nós estamos diante hoje de uma outra profunda transformação da noção do direito, que já não trabalha mais com a categoria de lei escrita, tampouco com a noção de norma, né? Hoje se trabalha muito com a noção de regras e princípios, porque a questão ali está justamente em pensar na problemática da legitimidade da decisão, certo? Como é que é possível fundamentar uma decisão num ambiente em que possibilita um quadro de várias possibilidades, tá? De uma forma substancial, de uma forma a garantir a legitimidade desse direito, tá? Só que as respostas para essa pergunta dependem da teoria que você vai escolher, tá bem? E isso é assunto para uma outra oportunidade. Ser positivista, portanto, é aquela pessoa que só acredita naquilo que ele consegue ver. Ele não acredita mais em pensamentos metafísicos, em conceitos ideais, em conceitos abstratos. O positivista é aquela pessoa que leva em consideração apenas aquilo que ele consegue ver, ou escutar, ou comprovar empiricamente que aquilo existe, tá? Não significa que ele nega que exista justiça, amor, afeto e outras coisas que não podem ser, assim, observáveis como fenômenos físicos, tá? Significa apenas que essa dimensão de valores, a dimensão afetiva, a dimensão das emoções, etc., não interessa para esse positivista, porque esse positivista considera que para ele ciência é apenas aquilo que tem por objeto coisas que podem ser trabalhadas em termos de lógica, de matemática, em termos, portanto, formais. Eu te expliquei o que é positivismo jurídico, o que é ser um positivista, tá? Agora, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus colegas, inscreva-se no canal e até a próxima!